Olá, pessoal! Hoje estou mostrando para vocês como muitas pessoas iniciam seu dia, que é pegando a sua correspondência e o seu jornal com as notícias do dia. Começamos a nossa aula hoje de forma mais dinâmica, pegando a correspondência, que veio então. Uma das coisas que chega todos os dias na casa de muitas pessoas é o jornal. Isso. E por que nós vamos trabalhar sobre o jornal? Por que a prof pegou o jornal hoje? Porque nós vamos trabalhar gênero textual notícia. Então, vocês peguem o caderno de vocês, peguem o material para nós seguirmos, então, a ordem do dia de atividades. A primeira coisa, então, que nós temos lá previsto para a nossa aula de segunda-feira, dia 25 de maio, é a nossa oração. Essa oração é da agenda, mas vai escrita também, e vocês poderão fazer junto com a prof agora, ou mais tarde, ou não fazer. Isso vai da organização familiar de cada um. Vamos lá, então, respirar fundo, elevar nossos pensamentos a Deus. Prece do dia. Senhor, ajuda-me a viver com sabedoria o dia de hoje. Afasta de mim o ódio, o medo e as preocupações desnecessárias, a impaciência e o desamor. Meu pacto é um pacto sagrado com a paz, a felicidade, a harmonia e o sucesso, as realizações construtivas, a simpatia e a boa vontade com todos. Quero sorrir cumprindo o meu dever. Quero ser útil sem nunca esmorecer. Então, para começarmos o dia, essa prece maravilhosa, linda, um bom dia para todos e uma aula excelente com novidades. Essa semana nós temos muitas novidades, iniciando a semana com noção nova, gênero textual, notícia e seguindo com outras noções novas que virão no decorrer da semana. A atividade número 2 é leia as informações sobre o gênero textual a ser estudado, que é a notícia. O que é uma notícia? A notícia é uma informação a respeito de um acontecimento ou mudança recente e é de interesse público. Essa informação pode ser assunto político, econômico, cultural, esportivo e diversas infinidades de conteúdos que podem vir na notícia. Os meios utilizados para circular a notícia são chamados de meios de comunicação. Isso, que levam então essa comunicação diversa de reportagens de notícias para todo o mundo. São eles os jornais, o rádio, a televisão e o mais usado é a internet com os computadores, aparelhos celulares, tablets, etc. Muitos aparelhos, então, de meios de comunicação. Uma notícia deve ter uma linguagem formal, clara e objetiva. Então, os textos são revisados, devem ter essencialmente o que quer ser noticiado. E a prof trouxe aqui um jornal para vocês verem, então, como é que é organizado. Indiferente do meio de comunicação usado, se for pela internet, pelo celular, pela televisão e pelo rádio, são notícias ouvidas. No jornal, pela internet, são notícias, então, lidas num papel. Então, eles seguem um padrão de organização. Então, primeira coisa que aparece é o título bem grande da notícia, com letras que chamam a atenção para aquela notícia que quer ser noticiada. Abaixo tem um resuminho, que você lendo aquele resuminho, você tem uma breve do que vai ser o resto do texto. E aí todo o texto. No finalzinho do texto tem então, ou no início, o texto, quem escreveu o texto, quem foi o jornalista que fez essa pesquisa,
a fotografia do que quer ser noticiado, com também um resuminho e quem fez essa fotografia, o nome do jornal, que jornal está sendo publicado ou que pertence. Na revista também, então, a notícia pode ser colocada na revista, o texto principal do que essa revista vai estar falando vai ser em letras grandes e coloridas, e no resto, na capa, por exemplo, que a prof trouxe aqui, as notícias mais importantes que foram escolhidas para ser destacar nesta revista. Então, a notícia, para ser completa, a notícia precisa responder algumas questões, que quando você for ler esta notícia, você possa observar todas essas informações e deve conter. Então, o que está sendo noticiado, quem noticiou, quem que está nessa notícia, quando, as datas, onde, o local, como aconteceu, como chegou àquele ponto, como está acontecendo, o porquê daquela notícia estar ali. Então, a notícia faz parte, então, da nossa vida. Vocês já devem ter visto nos jornais as notícias, nos jornais da televisão, que é uma notícia ouvida, no rádio também, que é uma notícia ouvida, e no jornal, nas revistas, pelo celular ou no papel. Então, são notícias escritas e devem conter todas essas informações que a prof citou. Seguindo o nossa aula, tem 4 questões sobre notícia. A primeira ali, então, é marque a opção correta. Você pode marcar com X, pintar, fazer uma bolinha. Uma notícia, o que é? Um texto literário que conta uma história, ou um texto informativo que instrui, então, nós sobre algo ou informa sobre algo. O que será que ela é? Então, você marca lá a resposta que você achar correta. O objetivo principal da notícia qual é? É informar ou distrair? Marca o xizinho lá na resposta correta. Depois tem responda no seu caderno. Onde encontramos as notícias? Em que meios de comunicação nós podemos encontrar essas notícias? Qual é a fonte de informação que a sua família em casa recebe essas notícias diariamente? Vocês têm o hábito de ver notícias atuais? Seja qualquer notícia de esporte, de moda, de fatos sociais. O que vocês aí na casa de vocês, na família, procuram se informar mais? Sobre política, sobre futebol, sobre esporte, sobre notícias gerais? Escreva lá no seu caderno, então. Não esqueçam, letra maiúscula para começar a resposta, pontuação no final, parágrafo e resposta completa. Depois, no número 5, tem um desafio. Então, eu desafio vocês a pesquisarem uma notícia que vocês acham bem interessante. E lá vocês vão estudar esta notícia. Nós temos 2 videoconferências essa semana, na terça e na quinta. Na ordem da chamada, por alfabética, nós vamos dividir a turma em 2 grupos. Na primeira semana, será o primeiro grupo, na terça, o primeiro grupo. Na segunda aula, o segundo grupo que irá apresentar essa notícia. A prof vai perguntar todos aqueles itens que a prof citou no início, que deve conter uma notícia, e vocês deverão ter estudado a notícia escolhida para responder as questões que a prof vai fazer para vocês, individualmente, cada um com a sua notícia escolhida. Podem escolher qualquer tipo de notícia que vocês acham que seria legal trazer para a nossa turma. Depois, seguindo as atividades, encerrando as atividades de língua portuguesa, de linguagem, nós teremos então matemática. Isso, a prof preparou um bingo bem legal que vocês deverão então imprimir, montar com a ajuda de alguém da casa de vocês e vocês poderão jogar e fazer este bingo lá. Joguem, pratiquem bastante matemática, calculem bastante para ficar bem afiados com os fatos, com os cálculos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula
ela está bem legal e uma boa semana para todos nós. Um abraço, paz e bem. Tchau!